Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Os louvores que cantamos, nós te damos toda. Graças te damos, Senhor. Tua glória resplandece em tua igreja. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus para esses irmãos aqui. Amém. Esses irmãos aqui são bênçãos, hein? Muito bom, obrigado pelo serviço. Também as crianças, né? Que lindo, né? As crianças. Estamos investindo em 80 anos do Evangelho quando a gente ensina uma criança a Cristo. Amém. Você está comigo aqui? Eu queria falar algo com vocês aqui antes de eu ministrar a palavra. Que no decorrer dos meses a gente tem algumas agendas, né? Que precisa cumprir. Eu levo muito a sério todas elas. Dependente se é uma janta, ou dependente se é uma pregação, tudo eu sou intencional. Tudo eu falo de Cristo, todo momento eu estou edificando. Todo momento estou edificando. Nunca é só um café. Talvez para ti é só um café. Para mim não, eu estou sempre edificando. E como eu falei, não é que são importantes ou menos ou mais, mas são umas agendas um pouco diferentes da minha rotina, que esse mês de setembro vai me trazer. E junto com essas duas agendas, vamos se dizer, diferentes, está vindo uma porção de graça muito diferente. A palavra da justificação, há 2 semanas atrás, é uma porção dela, e a palavra de hoje é uma outra porção do que o Senhor tem me dado graça para ver, né? Na semana que vem eu vou ministrar na Câmara dos Deputados lá em Floripa. E eu não quero chegar lá e dizer qualquer palavra. Você me conhece. Eu falei, Senhor, traga algo muito claro, muito nítido, para que eu possa cooperar lá naquele lugar lá. Algo que tenha muita velocidade. E depois, isso é numa semana, na outra semana a gente vai estar indo à África. E essa minha agenda da África, o Senhor também tem, por graça, tem me mostrado coisas muito profundas. E eu creio que antes de eu ir para lá, a minha função hoje aqui é falar um pouco dessa graça, amém? Às vezes a gente nos encontramos incapacitados, incompletos, né? Nos olhamos no espelho e falamos, por que não sou transformado? Todo mundo aqui já deve ter feito isso aqui. Todo mundo aqui já se olhou no espelho e falou, por que não sou transformado nessa área da minha vida? Todo mundo aqui deve ter se perguntado em algum momento, por que eu não fui transformado em uma parte da minha vida? E eu sei a resposta, olha que legal. Eu sei a resposta e eu não vou cobrar por ela, tá? A resposta é que a tua mente carnal e humana conhece mais sobre o pecado do que o conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a resposta. Você conhece mais sobre pecado do que o conhecimento que há em Cristo. Por isso que você dá tanta ênfase nos seus erros. Por quê? Porque tua mente carnal está inclinada ao pecado. E ela conhece o pecado. E ela não conhece a Cristo. E diante disso eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença de conhecimento e sabedoria? Porque quando conhecemos a Cristo, experimentamos diretamente dele. Sim, somos transformados quando conhecemos. Então, é como ir a gente no mercado. Conhecemos aqueles produtos e vamos colocando dentro de um carrinho. Só que somente por sabedoria sabemos onde guardar. Ninguém vai botar aqui boa no freezer. Ninguém vai botar a ração do cachorro dentro do micro-ondas. Então o conhecimento é o que nós vamos fazer aqui, irmão.
Nós vamos colocar algo dentro de um carrinho de compra. Só que cabe a você se dedicar e começar a acomodar as coisas no seu devido lugar. Amém? Acomodar as coisas de Deus no seu devido lugar. Se eu perguntar para você, quem é Cristo? Você em um segundo vai me responder. Mas eu quero que isso esteja acomodado no seu lugar. Se eu perguntar para você, o que é a graça de Deus? Talvez você demore 1 minuto para me responder. Mas eu quero que você responda a partir de um lugar organizado, de uma mente organizada, leve, limpa, amém? Então, o título hoje, eu sei que vocês já prestam atenção, né? Até são um pouco silenciosos, porque prestam muita atenção. Mas hoje eu queria pedir mais do que atenção, não sei o que deve ser, uma diligência então. Algo maior, porque você precisa compreender isso que eu quero falar hoje. Nós não sairemos daqui enquanto não garantir que todos entendam, porque todo poder e transformação está dentro do entendimento, não do teu sentimento. Nossa, eu senti muito no culto, não, isso não te garante nada, é bom, mas não te garante nada. O que te garante é que você entenda a palavra de Deus, e quando você entende a palavra de Deus, isso é transformado em poder na sua vida. E você começa a viver uma vida maravilhosa, fazendo a vontade de Deus, quando você entende a Deus, não quando você sente a Deus. Já senti Deus muito, irmão. No outro dia minha vida estava horrível. Mas quando eu entendo, eu sei que isso vai ser transformado na minha vida. Amém? Colossenses 3:1, o poder da ressurreição em nós. O poder da ressurreição em nós. O poder da ressurreição em nós. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muito bom. Porque um dia você morreu. Não, porque você já está morto. Eu vim aqui lembrar você, trazer uma boa notícia. Sabe qual? Você já está morto. Estado presente da palavra. Não é algo futuro. Isso aqui é o teu estado presente na verdade. Qual que é o estado presente que nós estamos? Porque já estás mortos. E a vossa vida, agora tu tem uma vida então. Está morto, mas tem vida. É isso? A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mais um. Quando Cristo, que é a nossa vida agora é Cristo. Ela tem um nome agora. A nossa vida. Cristo. Cristo que é a nossa vida. Se manifestar. Gente, não é o arrebatamento da igreja aqui não, tá, gente? É quando você amadurecer e o Cristo que está escondido vir para fora. É isso que está dizendo aqui. Que a gente acha que manifestação de Cristo é a segunda vinda, né? Não, claro que não. É para agora, irmão. O mundo precisa ver a Cristo. Sim ou não? Tudo bem? Então, também vos manifestareis com Ele em glória. Queria dar uma introdução junto com vocês sobre ajustar a visão. Quando eu falo ajustar a visão, eu quero dizer aqui que não é sobre trocar o microscópio, é sobre trocar a lente. Sabe que o pesquisador, ele não pega a máquina e troca a máquina e deixa a lente igual. Não, é a mesma máquina que é você, a mesma máquina, só que a gente vai trocando de lente. Eu enxergo um pouco assim, e eu enxergo um pouco assim. A lente está trocando e a maneira de ver as coisas vão mudando. O nome disso é renovação de mente, mas não, eu não quero falar sobre isso, porque o Otávio já explicou. Né, Otávio? Mas é trocar uma lente, mudar a tua visão. E eu quero usar Jeremias capítulo 1, verso 4.
sobre visão, sobre crer. Assim veio a palavra do Senhor dizendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Por que eu quero começar com esse versículo? Porque Deus não tem compromisso com aquilo que você crê. Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz. Já vamos começar assim, né, irmão? Mas eu creio em nome de Jesus. Não, Ele não tem compromisso com aquilo que você crê, porque aquilo que você crê pode estar equivocado. O Senhor tem compromisso com aquilo que Ele diz. O que Ele diz? Jeremias, eu te conheci bem antes. O que Ele diz? Te chamei por profeta. O que Ele diz? Colocarei palavra na sua boca. Como que Jeremias responde? Sou menino, não sei falar. Deus não tem compromisso com aquilo que você acha que é você. Aquilo que tu acha que é você. Senhor, eu sou um menino. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a palavra dele. Aquilo que Ele fala que é você, Ele tem compromisso. Não o que você acha que você é. Estão entendendo? Diga amém. Deus não tem compromisso com a sua imaginação, com a sua opinião. A sua opinião sobre você, Deus não tem compromisso. Mas Senhor, eu sou menino. Jeremias, Jeremias, você vai crer no que Deus fala sobre você ou no que você imagina que é você? Redobre a atenção. Você vai crer no que Deus fala de você, no que está na Bíblia sobre você, ou na sua própria opinião? Como vamos ser transformados? Se você olha no espelho, vê só frustração. Como vamos ser transformados se você nem sabe quem é a sua vida? Porque eu li qual que é a tua vida, e hoje eu vim lembrar qual que é a tua vida. Como vamos ser transformados se tem uma desconfiguração na ótica de nós mesmos, não sabemos quem somos, e começamos a falar para Deus: sou assim, minha vida é assim. E Deus fala na Bíblia: não, a tua vida está escondida em Cristo, você não é assim. Então eu quero te fazer uma pergunta: no que você crê? Naquilo que você acha ou naquilo que Deus disse sobre você? Um crer equivocado se torna uma vida equivocada. Se você não crê corretamente, toda a sua vida está equivocada. Toda a sua vida se corrompe se o seu crer não for o crer correto. Toda a sua vida é equivocada se a sua fé não for a fé de Cristo Jesus. Então eu te pergunto mais uma vez: você crê naquilo que está escrito para você na Bíblia, sim ou não? Eu vim te lembrar então o que está escrito sobre nós na palavra de Deus. Qual que é a opinião de Deus sobre a sua vida? Sabe, isso faz parte de uma mente que conhece muito o pecado. Uma mente que conhece muito o pecado, ela responde dessa maneira para Deus. Mas uma mente que conhece as Escrituras, ela responde diferente para Deus. Ela fala: nova criatura eu sou, e tudo se fez novo em mim. Nós respondemos dessa maneira para Deus. 1 Coríntios 15, 9. Olha aí, é só a introdução. Por favor, preste atenção, é ouro. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Olha aqui, Paulo está se olhando no espelho e a opinião dele está sobre ele mesmo. Paulo, o que tu acha sobre você? A opinião carnal de Paulo: eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois
que persegui a igreja de Deus. Tá bom, Paulo. E agora o teu olhar de graça sobre si mesmo. Paulo, o que você tem para dizer sobre a sua própria vida agora, Paulo? Mas pela graça de Deus sou o que? Sou. E a sua graça para comigo não foi vã, não foi vazia, não foi inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele se olha no espelho e fala: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas ao mesmo tempo ele diz: por graça sou o que sou. Trabalhei mais que todos, não somente eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Ele deixou a vida dele parada, estagnada, paralisada por causa de uma opinião. Não, ele abraçou aquilo que o Senhor falou que ele é. Precisamos desse olhar de graça sobre nós mesmos. Se a gente ficar preso naquilo que tu acha que tu é, irmão, é crise. Nós temos uma igreja em crise porque não sabe nem quem ela é. Ela não sabe a vida que ela tem. A igreja não precisa de avivamento. A igreja precisa conhecer quem ela é. Porque tudo ela já tem, que é Cristo. Agora pense comigo, o que é fé? Tem pessoas que estão tendo crise de fé, irmão. Tem pessoa agora mesmo dizendo: eu tenho fé que Deus vai melhorar a minha vida. Tem gente agora dizendo isso. E se Deus não faz, irmão? É óbvio que Ele não vai fazer, sabe por quê? Porque fé não é isso. A fé não é isso, irmão. Eu tenho fé que Deus... Não é, irmão. Eu tenho muito zelo de falar aqui. Fé não é isso, irmão. Fé é crer que aquilo que Deus disse sobre Ele mesmo é verdade. Isso é fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por quê? Porque Deus falou. Isso é fé. Eu creio que vai acontecer, que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu creio, porque Deus disse. Isso é fé. Tudo que Deus disse, quem Ele é e o que Ele vai fazer, isso é fé. Porque nos frustramos às vezes, porque cremos em coisa que Deus não disse. Com toda a graça do mundo, Deus não quer melhorar você, meu irmão. Deus não quer mesmo. O Evangelho não é sobre isso, não é sobre pessoas melhoradas. O Evangelho é sobre nós mortos vivendo uma vida em Cristo. O Evangelho é o homem verdadeiro e uma mulher verdadeira, não melhorada. Esse é o poder do Evangelho. O problema é que tem pessoas querendo ser melhorados e não dá. Você precisa morrer e ressuscitar. Não dá para melhorar o antigo homem. O antigo homem precisa morrer. Nenhum momento na Bíblia diz: nós vamos pegar o teu antigo homem e nós vamos capacitá-lo. Não, irmão. Na Bíblia diz que o nosso antigo homem, ele vai ser crucificado e Cristo vai viver em nós a nova vida. Entramos em crise. Fé é crer no que Deus diz ser. Fé é crer no que Deus diz ser. O que você é. O que você é. Isso tem a ver com fé. É naquilo que você é. Somos corpo de Cristo, nova criatura sou, novas coisas somos. Somos portadores da vida de Cristo. Isso é quando você crê nisso. Isso é ter fé. É naquilo que somos, porque Ele disse que nós somos. Agora, se você olhar no espelho, sou um derrotado, fracassado, coitado de mim, isso nunca, você vai entrar em crise, irmão. Fé é crer no que Ele diz fazer, não no que eu imagino. Pastor, eu tenho fé que esse ano eu vou ter um carro. Às vezes esse ano tu não tem. O que acontece? Crise, porque isso não é fé, irmão. Por que tem uma igreja toda em crise?
Aí, Deus me falou que hoje Deus vai te dar um carro esse ano, hein? Aí não deu. Ou pior, tu foi lá com pouca administração, entrou numa dívida abundante, entrou numa dívida de uma casa gigantesca, não consegue pagar. Foi Deus que deu. A fé não tem nada a ver com as coisas desse mundo, meu irmão. A fé é de coisas invisíveis, meu irmão. Você consegue me entender? Por isso que eu quero voltar a dizer: Deus não tem compromisso naquilo que você crê, Ele tem compromisso naquilo que Ele diz sobre você. É assim que nós nos firmamos em fé. Como que eu me firmo em fé? Agarrando aquilo que Jesus falou sobre a minha vida, agarrando naquilo que o Senhor falou de mim sobre as Escrituras. Isso é ter fé. Mas pastor, eu não vejo que eu estou completo em Cristo. Eu não vejo, pastor, que eu estou completo em Cristo. Você pode crer que não está, mas você pode crer que Ele disse que você está. Sabe, eu não quero dizer que você não vai mais pecar. Eu quero dizer para você: olhe as coisas em Cristo, irmão. Foque em Jesus Cristo. Não foque no pecado, não foque no erro. Não estude pecado, meu Deus. Tem gente agora mesmo estudando pecado, irmão. Vamos fazer o mapa do... Não dá, irmão. Não dá tempo para estudar pecado. A Bíblia diz sobre conhecer a Cristo, não o pecado. O pecado nem precisa estudar, irmão. Teu velho homem sabe fazer. Você me entende? Vamos ao primeiro ponto dessa pregação. O símbolo do cristianismo é uma tumba vazia. Primeiro ponto, o símbolo do cristianismo é uma tumba vazia. A gente anda por aí, a gente vê diversos lugares, igrejas, pessoas com o símbolo da cruz romana. E tudo bem, irmão, né? Tem uns que usam na correntinha, as mulheres usam no brinquinho, né? A cruzinha. As igrejas católicas, algumas têm a cruz, algumas igrejas evangélicas têm cruz também. Dentro da igreja tem uma... Irmão, não tem um problema com isso. Lindo, tá? Maravilhoso. Mas se for falar de um símbolo mais exato do que é o evangelho, seria uma tumba vazia. Por quê? Porque se a gente ficar olhando para a cruz, é o evangelho, mas está incompleto. Porque se trata da morte de você. Fala da morte do seu antigo eu. Agora, quando se trata de uma tumba vazia, significa que aquela pessoa que estava ali, ela se levantou, e aquela vida que levantou aquela pessoa está dentro de você. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido o símbolo do evangelho ser uma tumba vazia do que uma cruz? Você me entende? Tudo bem com a cruz, tá? Não estou com problema na cruz, tá, irmão? Tudo bem. Mas a cruz diretamente ela mostra a morte do velho homem. Mas o evangelho é tumba vazia, porque ele aponta por uma novidade de vida. Irmão, não adianta crer que Jesus morreu só. Você também precisa crer que Ele ressuscitou e está em nós. Senão não adianta, o evangelho fica incompleto. Por que às vezes muitas pessoas não conseguem ter uma vida poderosa em Cristo? Porque ela sabe que Jesus morreu. Se perguntar para ela, ela fala decorado. Mateus 26, 27, 28, ela fala decor, irmão. Ela fala decor, João 19, 20, 21. É lindo falando de Jesus morrendo. Mas aí eu te pergunto, e sobre a vida que está em nós? E sobre a ressurreição? Porque o texto que a gente leu aqui em Colossenses 3:1 disse que nós estamos ressuscitados em Cristo. Você entende
que o evangelho precisa ser completo. Não adianta a gente focar na morte. A gente precisa saber que vida é essa que é para viver, irmão. E um monte de gente pergunta para mim: ô pastor, como é que é esse negócio? Estamos ressuscitados agora? Como é que é isso, cara? E é o que eu vim fazer essa noite aqui para você, amém? Deixar claro para você o que é essa vida. Ter uma vida ressuscitada. Quando falamos de crucificação, preste atenção aqui. Quando eu falo crucificação, eu estou falando de 2000 anos atrás. Jesus morrendo na cruz. Quando eu falo de cruz, obra da cruz, quando Paulo fala obra da cruz, ele está dizendo que Deus morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu e está em nós. Isso é a obra da cruz. Crucificação é o que aconteceu lá em Jerusalém. Estão entendendo? Tudo bem? Crucificação aconteceu nesse tempo. Cruz é eterna. E o que eu quero falar é da obra da cruz. Porque com toda a graça do mundo, se eu ficar falando da cruz aqui, não vai me transformar você. Da crucificação. Eu preciso falar da cruz, que é todo o poder da obra de Cristo. Todos me entendem? Tudo bem? Então vamos para o segundo ponto. Por que muitos não vivem como transformados? Mais uma vez eu quero repetir. Conhece mais o poder do pecado do que o poder que opera em nós da ressurreição. Muita gente conhece mais o poder do pecado do que da ressurreição. Aí me pergunta por que não é transformado. Nós precisamos conhecer Cristo, irmão. De verdade. Estão pegando? A gente desconhece do que Ele diz de nós mesmos, irmão. A gente não sabe qual que é a opinião de Cristo sobre nós. E como é que a gente vai viver transformado? Como que eu vou pensar nas coisas? Colossenses 3:2, vamos fazer essa leitura de novo. Olha só, irmão. Já vai dar certo, tá, irmão? Olha aí, pensar nas coisas que são de cima. Que coisas que são de cima, irmão? Que coisas que são do alto, irmão? Que é para pensar. Se a gente não souber a opinião de Deus sobre nós, como é que nós vamos pensar? Filipenses 4:8 tem uma lista maravilhosa. Uma lista linda para a gente pensar, né? Tem lá, não? Tem Filipenses 4:8. 4:8. Vai. Olha só, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro, pastor? Tudo que é honesto, o que é honesto, pastor? Tudo que é justo, o que é justo, pastor? Tudo que é puro, o que é puro? O que é amável? Tudo que é de boa fama, o que é de boa fama? Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que é verdadeiro que eu preciso pensar? Como vamos ser transformados se não sabemos nem o que pensamos? Você está entendendo? Nós precisamos estar garantido o que é a nossa vida agora. Amém? Essa é a garantia. Nós vamos garantir hoje, nós vamos afirmar hoje aqui qual é a nossa vida. O que deu? Colossenses 2:6, vamos lá. Vai ter bastante leitura. Olha isso. Como pois recebestes, quem recebeu? Você recebeu o Senhor Jesus Cristo e deu? Senta, espera, vai na igreja uma vez por mês só para pagar o dízimo, dar um glória e ir embora. Pois recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É uma ordenança, não só receber, mas você precisa andar aonde? Nele, nesta vida, neste caminhar, nessa jornada a Cristo. Não é uma ordem só receber, é uma ordem a gente andar em Cristo. Romanos 6:1. Agora eu vou ter que aguentar o coração. Romanos 6:1. Deixa eu estar aqui com vocês agora rapidinho. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa é a vida em Cristo? Estar preso no pecado para a graça vir operar na minha vida?
De modo nenhum. Nós que... Essa é a verdade. Estamos. Isso é sobre você. Isso é sobre mim. Esse versículo é sobre você e sobre mim. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Calma aí que deu o bug, né? Pô, pastor, como é que eu peco então? Depois eu vou te explicar como é que tu peca. Vai dar certo. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos. Tipo, já foi. Você já passou por isso, irmão, por favor. De sorte que fomos, não um dia, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa é a verdade. Não é só sobre morrer, mas é andar nele. No que? Numa novidade de vida. Essa é a verdade. Vai. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também, não é talvez, também seremos na da sua ressurreição. Quem passou pela morte em Cristo participa da sua ressurreição. Sabendo isto, agora vocês sabem, agora eu sei, não tem mais agora o que fazer, João, agora a gente sabe. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para o corpo do pecado seja desfeito. Fica aqui um pouquinho, tá, Maria, por favor. Para que não sirvamos mais ao... Então assim, ó, o teu velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Amém. Amém. Porque pecamos. Vou dar um gostinho do final, só um pedacinho. Lembra que a gente leu que Cristo agora é a nossa vida? Pelo amor de Jesus Cristo, irmão. Pega, larga tudo agora. Não lemos que Paulo falou que Cristo é a tua vida? Cristo peca? Cristo peca, irmão. Só que Cristo agora é a tua vida. Mas quem que peca? Quem que peca é o velho homem, irmão. Aquele que tu deixa ele governar, aquele que tu não crucifica todo dia. Ele que peca, não é você. Você agora é Cristo mesclado no seu espírito. Estão entendendo? Você agora é a nova criatura. Você não é mais aquele. Quem peca é a carniça que está impregnada em nós. Quem peca é o cadáver que está impregnado em nós, chamado Marco. O homem amaldiçoado pela serpente peca. A nova criatura, ela não peca. E eu vim aqui para te lembrar quem você é, em qual poder você caminha. Mas pastor, eu peco. Não, você é a nova criatura. Quem peca é o seu antigo homem, que não é mais você. Se você ficar confirmando que você é aquilo, irmão, não tem como o poder de Cristo operar em você. E mais uma vez eu estou aqui para dizer: ah, o pastor está dizendo que a gente não peca mais. Eu sei, eu li 1 João, fica tranquilo. Eu estou falando que quem peca é teu velho homem chamado Marco, chamado Amanda. Esse peca, mas nós não somos mais ele. Cristo que é a vossa vida. Isso não é mais vida. Às vezes pecamos, mas essa não é a nossa vida. Despojai do velho homem. Tira o zumbi. O homem amaldiçoado quer viver. Tira ele. Coloque ele na sepultura, porque ele não é mais a sua vida. Depois que eu entendi isso, irmão,
Eu não fiquei mais sentado no meio do nada olhando aos céus, ó vida, que vida pecadora que eu tenho, meu Deus. Porque quando focamos em quem nós somos, acabamos esquecendo de pecar. A fonte do pecado está sendo retirada por graça, dia após dia. Por quê? Porque nós não somos mais Marco. Somos nova criação. O poder da ressurreição está em nós. Vai. Porque aquele que está morto... Tá bom, aqui não dá, né? Vamos mais um pouquinho. Vai. Ora, se já morremos com Cristo, está escrito ali, bota na conta de Paulo, não é eu que estou falando nada aqui, irmão. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Cristo. Tem algo dentro de você que transcende qualquer tempo, transcende o sentimento, transcende tudo que te persegue. Tem algo dentro de você que não está limitado ao tempo, morte, que não se submete ao poder desse mundo. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Mais um, só mais umzinho. Só mais esse, tá, Marisa? Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Olha só a consideração que Paulo está dizendo aqui, ó. Ei você, não fique olhando para o espelho, ó céus, ó vida. Se considere morto para o pecado, porque essa vida não é mais você. Essa vida não é você. Você é a nova criatura que precisa crescer. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, velho homem, toda a graça e amor do mundo, coloque amor nas minhas palavras. O velho homem sabe pregar, o velho homem sabe orar, o velho homem atende agendas, o velho homem pastoreia uma igreja se deixar. Ele ora, ele lê a Bíblia inteira, o velho homem. Mas logo, a morte vai consumindo a vida dessa pessoa. Porque nós não vivemos mais, não é mais Marco que vive. Ele precisa ser sepultado. Eu me disponho, eu e a minha casa, a sentar com qualquer família aqui que não entender isso que eu estou falando agora, em qualquer horário, irmão, porque o horário está bem difícil ultimamente. Meu tempo está estreitando aqui. Então eu estou muito feliz de estar aqui nessas 2 horas com vocês. Essa é a vida que Deus falou que você tem, irmão. Essa é a tua vida. Por que deixamos o Adão decidir? Por que deixamos o homem caído decidir nossa vida? Conhecemos pouco da vida ressurreta. Precisamos ser submergidos nessa vida ressurreta. Considere-se morto para esse mundo, irmão. Essa é a vida que Deus falou para a gente viver. O que é o poder da ressurreição em mim? O poder da ressurreição, ele tira o governo do pecado em você. É esse poder, esse é o poder da ressurreição. O que ele faz? Arranca o governo do pecado em você. Esse é o poder da ressurreição, irmão. E eu falo isso com propriedade, cara. Eu estou vivendo coisas maravilhosas na minha casa. Minha esposa está aqui, minha família está aqui me vendo também. Coisas poderosas em Cristo. Por quê? Porque o novo homem está governando e o velho já foi. O que devo fazer? Invista no novo homem, não só em você. Invista no novo homem na sua esposa.
Invista na nova criatura, no seu marido, nos seus filhos, e invista no novo homem, para que cresça e o governo cresça no interior dessas pessoas. Espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é seu amor. Minha alma buscava e nada, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida. Eu não te troco por nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é seu amor. A alma buscar e nada em mim. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida. Filipenses 1:21. Como é a minha vida, qual que era o meu viver? Porque para mim, tu tem certeza que você vive uma vida de pecado, irmão? Por que você foca tanto numa vida de pecado? Por que você se condena tanto? Eu preciso voltar a dizer que tudo já está perdoado? Para mim o viver é Cristo. A minha vida agora qual que é? Cristo. Como que é o meu viver agora? Cristo. E o morrer é ganho. Morrer é lucro agora. Redobre atenção, olha aqui para mim. Eu quero te deixar duas opções hoje aqui. Somente duas opções você tem hoje aqui. E a sua consciência vai determinar.
Você só tem duas opções hoje. E mais nada. Qual que é a primeira opção? Viver da maneira daquilo que você sente. Viver a partir de uma vida que você sente. Nossa, eu sinto assim, eu me sinto assim. Eu me sinto dessa maneira. Eu me sinto que sou assim. Ou da maneira que Deus falou que é o seu viver. Você tem as duas opções de escolher viver pelo que você sente, ou viver por aquilo que Cristo falou que é a sua vida. Eu queria que nós entrássemos nessa consciência. O que você quer fazer na sua vida, irmão? Viver pelo que sente, ou viver uma vida que a palavra está dizendo que é a sua verdadeira vida? Muitas vezes sobrevivemos, não vivemos. Muitas vezes vivemos no automático. Eu não sou uma pessoa tão velha de idade. Mas quando eu olho a vida de um jovem, um pouco me irrita. Me irrita uma vida de um jovem. Porque ele vive como se não tivesse o amanhã. Eu sou uma pessoa que zela muito por tempo. Quem me conhece de perto sabe que tempo para mim é ouro. Não faça eu perder meu tempo, irmão. Aí tu vai ver o antigo homem que não é para viver. Mas o jovem, irmão, meu Deus, o jovem, nossa, cara. Ele vive uma vida. Eu queria, Alfim, eu queria ter 18 anos. Eu queria ter 17 anos, 18 anos. Como eu queria ser jovem. Queria ser assim, ó, ter 19 anos. Que papo furado, irmão. Glória a Deus, aproveite o tempo, hein? Os irmãos aí é benção, hein? Fica na paz. O jovem é terrível, irmão. Ele passa o dia todo brincando, ele perde tempo. Eu olho a vida do jovem e falei assim: eu não acredito que tu passasse o dia todo na frente de uma televisão, jogando videogame. Larga esse videogame, rapaz. Toma jeito. Aprende de Cristo para ser um homem que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Vai ser homem, rapaz. Dá vontade de chegar e acabar com tudo. Por favor, não perca a sua vida. Eu queria voltar, irmão. Eu queria voltar, irmão. Eu queria voltar e perder tudo, cara. Eu queria voltar, cara. Eu queria ter 16 anos e me matricular no CEAPES. Eu queria ter 20 anos e dizer: igreja, me envia para o Paquistão, sei lá, cara. Mas não dá mais tempo, cara. Eu não tenho mais esse tempo. Qual vida você está vivendo, meu irmão? Eu não estou dizendo que você não pode desfrutar. Claro que pode, eu também desfruto. Mas a vida precisa estar em dia. A vida espiritual precisa estar em dia. Vocês que são novos, não só guardem dinheiro, sejam generosos também. Aqui nessa casa a matemática é diversa. A gente está guardando dinheiro. Esse é o segundo passo e o primeiro. Mas eu vou casar, seja generoso. Eu vi vários casamentos aqui poderosos. Irmão, a matemática do reino é inversa. Desculpa eu expressar minha opinião, mas o meu coração está apertado com muita geração que perde tempo com nada. Uma hora, irmão, senta com uma pessoa mais velha, irmão. Senta com um ancião, senta com um irmão que tem 80 e poucos anos. Se você conhece um irmão que tem 70, 80, 90 anos, sente, pague um café e fale para ele: no que eu devo não perder o meu tempo. Sabe, irmão, início do casamento, tem aquele choque, né? Adaptação. A minha esposa sofreu muito no começo do casamento comigo. Ela sofreu muito por causa da minha personalidade, que hoje está crucificada. Pouco me importa agora se é colérico, se é sanguíneo. Está crucificado, deu.
mas ela sofreu muito. Sabe por que ela sofreu? Porque eu não dediquei tempo nas escrituras suficiente para amá-la, honrá-la conforme a palavra. E aí precocemente tive que sentar na mesa de um pastor para dizer o quanto eu era ruim, marido ruim, a esposa triste, filhos frustrados. Querido, eu te pergunto, qual é a vida que você está levando? Porque eu vim aqui te lembrar da tua verdadeira vida. Cristo em nós, esperança da glória. Quantas vezes eu quis ir para um outro caminho, de repente uma esperança brotava em mim, e essa esperança é Cristo em vós, esperança da glória. Ela grita dentro de você. Você não consegue desistir, você não consegue se desprender, porque tem uma esperança dentro de você, Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a verdadeira vida. Você tem duas opções, e eu vou repetir: viver como se sente, ou viver o que Deus disse para você, o que é vida. Hoje você vai decidir qual que vai ser a sua vida, irmão. Qual vida você quer levar? E a lição de casa é conversar com uma pessoa mais velha. Sente com a pessoa mais velha e escute ela para dizer: ah, pastor, a pessoa mais velha é repetitiva. Quem já... Não tem o velhinho que repete? Ele fica lá: não, querido, não faz isso. Não, querido, ele não faz isso. Meu Deus, ele falou isso umas 5 vezes. Sim, ele falou 5 vezes, mas tu repete. Você repete mais do que ele vivendo, do que ele falando. Escute, irmão. Não perca seu tempo. Vamos viver a vida em Cristo e fazer a vontade de Deus. Diga amém. 2 Coríntios 5:17. Que lindo, irmão. Olha só. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O novo homem quer viver em você. O novo homem quer viver em você. Essa é verdade. Isso aqui é verdade. Essa é a verdade. Essa é a tua vida, não aquilo que pensamos que é vida. Eu te pergunto, a nova criatura peca? Nova criatura não peca. Quem que peca? É a velha criatura quando nós não colocamos ela na cruz. Quem que peca? É a velha criatura que não crucificamos ela. É o zombi. É o homem morto. Esse aí, se deixar, faz de tudo na sua vida. Bagunça a tua vida, acaba com a sua vida, acaba com a sua casa, acaba com os seus relacionamentos, te coloca no fundo de uma cama. Se deixar esse homem viver, coloca uma corda no pescoço e chuta a cadeira. Se deixar esse homem viver, se afunda no pecado, no consumo de bebida e drogas, porque vai ter a querer achar um vazio. Não dá. Ele não pode viver. Nova criação é governada por Cristo. Nova criação não é governado pelo que sente, é governado pelo cabeça. Nova criação não é ser melhorado. Nova criação é ter uma nova vida. Gálatas 2:20. E eu faço questão de ler versículo decorado, porque nós temos que ler com outra atenção, com outros olhos. Já estou, não vou ser, eu já estou. É presente, é agora, é realidade. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa verdade.
Essa é a tua vida, irmão. Essa é a tua vida. Eu estou aqui só lembrando que tu tens uma vida. Olha a minha função aqui hoje. Lembrar que é essa vida que está vivendo. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, como que eu vivo ela? Olha só, como que eu vivo. Lembra lá no começo da pregação? Que eu falei sobre o que você crê? Naquilo que você acha que é? Ou naquilo que por fé você sabe que é? Está aqui, ó. Nesse trechinho que está lá o começo. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do. Eu sei que em algumas versões vai estar no. Aí tu vai lá no N e tu bota um D. Porque a versão mais exata é o do. Vivo pela fé do Filho de Deus. O que está dizendo aqui? Ó? Que tem uma fé que é de Cristo, não é tua, que agora está dentro de você. É Ele crescendo dentro de você. Essa é a fé crescente. É Cristo crescendo dentro de você. A qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meu Deus, irmão. Irmão, eu não sei você, mas eu consigo perceber que o aumento de Cristo essa noite aqui está visível. Hoje eu posso dizer que tem uma comunidade governada pelo cabeça, porque o velho homem está desaparecendo, não vive mais. A gente está vendo uma influência linda nessa casa aqui, em várias áreas da sociedade. Uma oração que eu fiz muitos anos atrás, que eu chorei, hoje eu oro e dou risada. Chorei há muitos anos atrás orando, dizendo assim, ó: se a igreja base fecha, será que a cidade sentiria falta? Chorei muito, porque na minha opinião a cidade não ia sentir falta da gente. Hoje eu tenho uma outra ideia. A influência do novo homem está crescendo aqui nessa casa. A influência do homem ressurreto está crescendo nessa casa, até que Cristo seja tudo em todos. Eu queria ter mais umas 2 vidas, irmão. E mais dinheiro também para poder ir. Não tem problema com o dinheiro. Amém. Onde é que eu estou? Gálatas 20. Tá. Essa nova realidade. Preciso. E o que faremos então a partir disso, pastor? Colossenses 3:3. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Colossenses 3:3, que é a primeira leitura. Porque já estás mortos. Amém. Estão mortos, irmão. Acabou. E a vossa vida está escondida agora, com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida, quem quer a nossa vida? Quem quer a nossa vida? Bem forte. Cristo é a nossa vida agora. O antigo eu já foi. Cristo é a nossa vida. For manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, deixa ali o escondido. Onde é que está o escondido? Ok. A vossa vida está escondida com Cristo. Cristo agora levou a sua vida para o sepultamento. Está escondido. Mas a manifestação de Cristo às vezes não é visível na sua vida. Precisa ser manifestado agora. Está escondido. Precisa vir para fora. Precisa manifestar. Para a gente ser manifestado junto com Ele em glória. Então, Cristo está no seu interior? Sim. Então a tua identidade, a tua nova vida agora está escondida. Está dentro de você. Agora você precisa botar ela para fora. Sabe, em alguns lugares eu preciso voltar. Para quê? Para apresentar quem eu sou hoje. Porque eles estão baseados em quem eu era alguns anos atrás.
Então você precisa se permitir em alguns lugares se apresentar novamente. Porque você vai apresentar a sua nova vida. Às vezes tem pessoas que pensam horrores de você, tá? Eu vou dizer algo bem sério da sua vida agora, é verdade. Tem pessoas agora pensando horrores da sua vida. E da minha também. E da minha mais do que todo mundo aqui junto, eu acho. Eu acho que a minha vida eles estão pensando mais do que vocês tudo reunido aí, não bate a minha. E eu não estou nem aí, porque eu preciso apresentar o meu novo eu agora, que a minha vida agora é Cristo. Então cabe a nós agora apresentar a nossa identidade que está escondida. Ela precisa vir para fora e ser manifestada. Amém. Ela precisa ir para fora. Porque é a nossa verdadeira identidade. E aí o mundo nos olha, vê a limitação, vê a gente chorando. E a glória não está sendo revelada plenamente. Então nós precisamos crescer nessa vida, nessa identidade. E parar, irmão, de focar no antigo homem, irmão. O autor de Hebreus, ele é muito feliz quando ele fala assim, ó, manter os olhos fixos no pecado. Olhos fixos no seu erro. Olhos fixos na sua frustração. É isso que Hebreus fala. Olhos fixos no autor e consumador da fé. Por que a gente se olha no espelho, irmão? Eu não sei você, irmão, mas um dos piores momentos da minha vida, eu fui me olhar no espelho, assim, eu fui desse jeito assim, ó. Que a minha casa não sobrou nada, cara, só tinha um espelho, tinha uma cozinha meio, mais ou menos, tinha um colchão no chão. Todo mundo começa com colchão no chão, eu estava terminando a minha vida com colchão no chão, cara, eu estava morto. Tinha um colchão no chão, algumas coisinhas. E quando eu passei no espelho, eu voltei e olhei para mim. Eu lembro como se fosse agora, eu botando a testa no espelho assim, ó, e chorando muito, cara. Porque eu conseguia ver tudo aquilo que eu não desejei me tornar. Eu era. Todo pesadelo de uma mãe e um pai eu me tornei. Eu falei, não, cara, não pode ser isso a minha vida só. E é lógico que não era. João 5:24. Estou caminhando para o fim. Isso aí eu preciso ser curado ainda. Aleluia. O que é? Na verdade, as palavras de Jesus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra, ouve a sua opinião. A sua opinião ou a palavra de Deus? O que vale? A palavra de Deus. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Por que a gente fica entrando em condenação, irmão? Oh, Jesus, ajuda nós. Mas passou, está escrito lá, não é eu que estou falando nada. Passou da morte para vida. Vai. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Abre os seus ouvidos, porque tudo aquilo que opera a morte no seu interior vai se tornar vida, por meio do que? Ouvir a voz de Deus. Cesse as suas opiniões sobre você mesmo. Você não sabe quem você é. Você precisa saber agora quem você é. Nova criatura sou. Ouve a voz de Cristo, irmão, porque essa voz vai trazer ressurreição no seu interior. Quanto mais ouvimos de Cristo, mais vida no nosso interior vai crescendo. Quanto mais repetimos a palavra de Deus, mais vida vai crescendo em nós.
te pergunto, no que você confia, irmão? No que você acha que é você ou no que Deus diz que é você? Onde é que está depositada a tua confiança? Onde está depositada a tua confiança? Que é naquilo que Deus diz sobre você. Mais uma vez, eu vou colocar um lugar aqui para você se decidir o que você quer fazer da sua vida. Viver a vida de Cristo ou a vida que você acha que é vida? Viver uma identidade em Cristo ou viver aquilo que você acha que você é? Sabe, esses dias a gente estava numa mesa tomando um café. De repente chegou um irmão, já atrapalhou toda a conversa. E ele falou assim: não, eu quero dizer que eu era bêbado, que eu era isso, aquilo, outro. Ele começou a contar uma história, mas em 3 minutos eu falei: pera. Ô meu irmão, não é que eu fumava. Não, calma. Irmão, não quero saber disso, irmão. Eu quero saber da tua nova vida. Como é que está agora? Como é que está agora experimentando as coisas em Cristo? Como é que está o avanço agora em Cristo? Como é que a família olha para ti agora transformada, irmão? Pelo amor de Deus, irmão, deixe embora o que precisa ir embora, querido. Ele ficou assustado comigo. Eu falei: me perdoa. O pastor dele do lado dele. Eu falo: Luiz. Logo depois eu abracei, botei a mão na cabeça dele e orei por ele. Mas eu tive que falar para ele: seu irmão, não tem nada a ver com isso, irmão. Eu quero saber de Cristo crucificado. Pouco me importa, irmão. Nova vida, nova criatura. Essa é a nossa vida. Paulo diz que devemos despojar do velho homem. Mais 2 leituras, meu Deus, vai dar certo. Colossenses 3, só que agora o 9, 3:9. Vamos lá, para a gente acelerar. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus. Você está despido, você está se despindo de quem? Daquele que peca, daquele que mente, daquele que tem vício, que não é mais você. O nome desse cara é velho homem. Não é mais você. Você recebeu um novo nome agora. Filho. Você é filho agora, tá? Olha aqui para aqui o pastor aqui. Você é o filho. O teu nome agora é filho. E o Marco? Agora o nome dele é velho homem. Você recebeu uma identidade agora. Estão entendendo o que é identidade agora? Tá pegando, não? Vai dar certo. E é só se despedir do velho homem, então? Vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós temos que vestir do novo homem. Sabe o que significa a palavra vestir? Estar dentro de. Se eu tivesse uma jaqueta aqui agora, eu ia me vestir dela, sim? Estar dentro de. A gente leu que estamos escondidos em Cristo. Estamos dentro de. Estamos dentro de. Este é o nosso lugar. Essa é a nossa vida, estar dentro de. Só que nós começamos a se despir do zumbi. O zumbi é um piche, irmão. Já botou o pé no piche? Terrível, irmão. Não sai. O zumbi quer viver. Ele espera a nossa fragilidade para querer viver, para querer responder às pessoas. Você entendeu que você não é mais o zumbi? Você entendeu que você não é mais um zumbi, um morto-vivo? Você entendeu? Essa é a tua velha criatura, não é você. Você tem que agora se olhar no espelho e dizer: eu não sou isso. Quando você tiver um pensamento, você tem que olhar no espelho, o espelho da alma, e dizer: eu não sou isso. E se o velho homem querer pecar, você olha assim: ó, eu não sou isso. Sai de mim, velho homem. Pensai nas coisas do alto, pensai naquilo que é verdadeiro, pensai naquilo que é puro, pensai naquilo que... Está entendendo? Começa a pensar nas coisas do alto. Porque você não é mais essa pessoa. Declare isso sobre a sua vida. Declare isso sobre a sua vida. Hoje, daqui a pouco eu vou pedir para tu ficar de pé. E você não vai ficar disperso. Você vai ficar com o olhar fixo.
E você vai começar a declarar isso sobre a sua própria vida. Eu não sou mais essa pessoa. Você tem que declarar, irmão. Parece bobo e falar sozinho em casa. Às vezes a Amanda está em casa e fala assim: hã? O que tu falou? Eu falo sozinho. Eu falo sozinho. E quando eu não chego no ambiente, a Amanda não falou nada, eu chego: hã? Eu nem falei nada. Declare: eu não sou mais. Não me governa mais. Minha vida foi transformada. Cristo vive em mim agora. Eu não sou mais essa carniça. Eu não sou mais esse zumbi. O nome dele é velho homem. Nós somos nova criatura e ela vai viver, cara. Eu queria que isso ficasse muito nítido. Eu não queria que só você entendesse disso. Eu queria que você se nutrisse dessa palavra, irmão. Que você foi transformado por meio da palavra de Deus. Aqueles que estavam mortos por meio da palavra, ouvir a palavra, ficou vivo. Fique de pé devagarzinho. Fique de pé devagarzinho. Quem não vai devagar é os músicos, tem que ser rápido. Nós vamos acabar, mas vai dar certo, irmão. Fala: não sou mais. Eu não sou mais. Não é você, irmão. É a velha criação que está em você ainda, que precisa ser crucificada. E eu quero que fique bem claro isso. O pastor Marco está dizendo que a gente não peca mais. Não, é a velha criatura que peca, que precisa ser crucificada. Você é a nova criação. Repita comigo: eu sou a nova criação, perfeito em Cristo. Calma aí. Vamos indo assim, mas calma aí que falta mais aquela parte ali, ó, do negrito para baixo ali, ó. Vou falar sobre algo que todo mundo aqui passou. Todo mundo aqui passou. João 11:43. Todo mundo passou por isso aqui. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Mais um. E o que fora defunto saiu. É você, tá, irmão? Saiu, mas tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Estava vendo ainda num lenço, estava vendo turvo ainda. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe ele ir. Todo mundo passou por isso aqui. E o que a Bíblia está querendo dizer aqui? O que Jesus quer dizer aqui? O que eu faço com alguém que acabou de ressuscitar? O que eu faço com alguém que acabou de ressuscitar? O que eu faço com uma pessoa que tem um poder da ressurreição operado nela? Qual é a função de um ministro do Evangelho? Eu te pergunto. Tirar tudo que impede de viver a nova vida. Olha o que Jesus ordenou. Disse, é uma ordem, é uma palavra de Jesus. Tire as faixas, deixe ele ver. Tire as faixas, deixe ele tocar. Tire as faixas, deixe ele caminhar. O que a Bíblia está querendo dizer aqui, irmão? Que você tenha nova vida, mas precisa se libertar. Você tem a nova vida, diga amém. Mas você precisa se libertar de tudo aquilo que é da velha vida. Tire a faixa, deixe ir. Tudo aquilo que é morte, tire. E eu, como ministro, essa é a minha função, sabe o que? Olhar as faixas e começar a tirar. Tirando a faixa dos olhos, tirando das mãos, tirando dos pés, porque essa pessoa recebeu a vida ressuscitada. Essa é a nossa função, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Por fé, nós vamos despojar
do velho homem. O velho homem era as faixas de Lázaro, mas por meio da voz de Cristo, vem para fora, retire as faixas. A vida já está em você, mas ainda você tenta viver com faixa do velho homem. Pastor, eu creio nessa palavra, mas por que eu não consigo avançar? Tire as faixas do velho homem. Tire as faixas do velho homem. Por quê? Porque quando você recebe essa vida, tem uma ordem sobre você. Sabe qual que é a ordem? Tire as faixas. A vida está em você, irmão. Eu vim aqui falar, essa é a tua vida. Eu fui usado pelo Espírito para dizer que essa é a vida que você tem. Mas também estou aqui sendo ousado que você precisa arrancar as faixas que te impedem de voar na vontade de Deus, de ir lugares mais altos no Espírito, numa velocidade muito maior como casa. As faixas são hábitos, são pensamentos. As faixas são culpas, práticas da velha natureza. As faixas são os vícios. Tudo que está conectado à morte está na faixa. Mas Cristo já ordenou: retire as faixas. Não tem trauma que suporte a palavra da ressurreição. Não tem vício que suporte a palavra da ressurreição. Não tem trauma, não tem vício, não tem nada, não tem pensamento antigo que suporte a palavra da ressurreição. Não tem doença que suporte a palavra da ressurreição. Não tem poder nesse mundo que suporte a palavra da ressurreição. Porque Jesus Cristo falou: Lázaro, vem para fora e tire as faixas. Já está decretado sobre a sua vida. Viva essa vida. Viva essa vida. Despojar do velho homem. Tire as faixas. Seja livre, meu irmão. Lázaro estava vivo, mas Lázaro não estava livre. Ele estava vivo, mas ele não estava livre. Você está vivo, mas tem coisas, e eu também estou, mas tem coisas que hoje Deus quer botar um ponto final. Despoje daquilo que é velho. Despoje de práticas antigas. Ah, meu irmão. Precisamos nos livrar de tudo aquilo que só serve para morto. Retire as faixas. Não te serve mais. Retire as faixas. A armadura de Saul não te serve. Se despoje dela. Não te serve mais. A capa babilônica, não esconde ela debaixo da cama. Se despoje dela. Se revista do novo homem. Retire tudo aquilo que impede de viver uma vida plena em Cristo. Ou você acha que Deus tem essa vida para você? É lógico que não, irmão. É lógico que não. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Vamos declarar essa verdade, vamos. Vamos. Ele levou. Deixe ir. Ei! Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me Vamos. ofertou. Não cantamos dentro de um galpão. Não estamos limitados nessa geografia. A palavra diz:
que estamos em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo, aonde não tem pecado, não tem lágrima, não tem dor nesse lugar. Cresça. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Não saia daqui pesado. Este é o nosso momento de despojar de tudo aquilo que é pesado. Não trocamos essa vida por nada. Nada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, a vida foi transformada. Não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. A vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. A vida foi transformada. A vida foi. Ressuscita o ouvido dos meus irmãos. Ressuscita os ouvidos dos meus irmãos. Que toda familiaridade caia por terra aqui. Que toda familiaridade caia por terra aqui. Caia por terra aqui, toda familiaridade. Ah, é o meu pai. Ah, é o Otávio ministrando. É só o pastor. Não, é a palavra de Cristo. Essa palavra é para você, não é para o seu vizinho. Se fosse para o seu vizinho, Deus ia trazer ele até aqui. É para você essa palavra. Claramente, claramente, tem uma coisa que nós precisamos despojar aqui. Uma mente que sabe. Mas eu já sei, pastor. Eu já sei, pastor. Por que que não vive, querido? Uma mente que sabe vai ser despojada essa noite aqui, no poder de Cristo. Eu também já tive uma mente que sabia,
mas a minha vida não respondia aquilo que eu sabia. Por isso que nós estamos aqui, para que o conhecimento de Cristo seja ativado no seu interior, verdadeiramente. Verdadeiramente. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Bem, o mais baixinho possível agora. Depois não cresce. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Eu fiz questão de ler Gálatas 2:20. Eu fiz questão de ler Romanos 6, do 1 ao 11. Eu fiz questão de ler Colossenses 2:11. Questão, Colossenses 3, 8 e 9. Questão de ler João, capítulo 11, 43 e 44. Eu fiz questão de falar versículos que você já sabe, mas não você já sabe, mas não conhece. Porque se conhecesse, você viveria uma vida no poder do Evangelho. Então quando a gente fala versículos aqui, irmão, você pensa, eu já sei. Não, você não sabe. Porque se você soubesse, sua vida estaria transformada, minha vida estaria transformada. Por ouvir versículos repetitivos, você acha que entendeu? Não, você não entendeu. Eu sei que machuca essa palavra, mas eu estou debaixo do Espírito de Deus aqui, estou super bem. Você sabe qual é o versículo, mas não conhece, porque nunca experimentou. Nós vamos despojar da nossa mente carnal aqui, porque tem muita gente que sabe aqui, e é lindo ver falando, mas não conhece o poder, porque a vida denuncia o homem mentiroso. Eu passei por isso, irmão, foi tenebroso. Comecei, apostila de SEAP, curso, Gustavo Lara, uau. De repente, me deparei com uma esposa bem insatisfeita dentro de casa, porque eu sabia, eu já sei que ele vai pregar, é Gálatas 2:20. Eu pergunto, cadê a sua vida? Cadê a sua vida, irmão? Cadê a sua vida, irmão? Eu sei que não tem poder nisso, mas nós vamos ter que dar um passo de fé aqui. E esse aqui é o convite para os corajosos. Esse aqui é o convite para os corajosos. A Bíblia diz que num toque de Paulo, na sombra de um homem, tudo mudava. E eu quero aqui, com muito carinho e muito zelo, chamar aquele que quer se render dessa palavra aqui, na palavra da vida de Deus. Eu quero que você chame à frente. Quero chamar você à frente. Aquele que quer se render nessa palavra e despojar de uma mente religiosa cativa. Esses teólogos cheios de versículos decorados, uma hora vai ter que parar, porque nós precisamos ver a vida dessas pessoas. Uau, quanta coragem, são os precursores. Amém. Vamos lá. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais. Não tenha vergonha. Todo vazio Eu no teu lugar, eu no teu lugar, faria igual o pastor Christian fez uma vez. Saiu correndo no meio da igreja e se jogou no altar. Eu no teu lugar, eu faria isso. Eu faria isso, irmão. Eu não tenho problema com isso, nem um pouco. Essa mente aqui sabe muito. Tu viu eu falando versículo decorado? Se tu desafiar o homem religioso que está em mim, eu cito o capítulo inteiro da palavra. Mas esse não é o novo homem. O novo homem é que vive a verdade por inteiro. É que vive essa verdade por inteiro. A tua presença é o que faltava em mim. A vida foi transformar. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha
que faltava em mim. Minha vida transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Quem é esse? E que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse e que era sem pecado? Eu consigo perceber não me toda a depressão batendo em retirada. Todo pensamento cativo está indo embora. Eu consigo ver toda a imoralidade sexual sendo exterminada pelo poder da ressurreição. Que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Pessoas aqui vão ser renovadas em línguas de novo. Da morte me Fale em línguas. Seja renovado. Fale em línguas. Seja renovado. que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. Eu não sou mais. E nada me Eu não sou mais essa velha criatura. A presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Amém. Você entendeu que não é mais você, irmão? Você entendeu que não é mais você? Você está vivendo uma vida falsa. Mas pelo Espírito nós vamos viver uma vida verdadeira.
Você não está autorizado a sair desse portão pesado. Meu Deus, tem que mudar de vida. Não, você foi transformado já. Você tem que viver essa vida. Você tem que viver essa vida. Você não tem que sair pesado. Nossa, que vida ruim. Não, não. Eu fui transformado por meio da palavra. Você tem que afirmar isso na sua vida, irmão. Aleluia, quanta graça. Meu Deus, irmão. Que seja um tempo de muita velocidade na tua vida. Que seja um tempo de muita velocidade na sua vida. Seja um tempo de muita velocidade na sua vida. Amém, meus irmãos. Que lindo, né? Que poderoso. Então, queridos, mantenha-se nessa palavra. Essa palavra aí ela não foi uma palavra. Essa palavra é a minha vida, irmão. Toda a minha vida está aqui nessa palavra aqui. Também tinha um monte de fantasma aqui, ó.